gente, a caçadora de sucesso na área. Hoje a gente está trazendo um convidado muito especial. O nome dele é Cristiano Carrilho e ele é candidato a desembargador, gente. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, você sabe o que é que faz um desembargador? Vamos começar respondendo essa pergunta, Cristiano? Com certeza. Então, nós temos o juiz de primeiro grau. Ele vai dar a decisão. Aquelas pessoas que estão insatisfeitas com o resultado dessa decisão, elas vão recorrer. Quando elas recorrem, vai para o Tribunal de Justiça, né? No caso, cada estado do Brasil tem um tribunal. Então, se você tem um processo na Justiça Estadual de Pernambuco, quando você perde a ação, você vai recorrer para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, esse é o papel do desembargador. Ele, ao lado de outros desembargadores, ele vai julgar o seu recurso e, obviamente, que vai ser uma decisão que nós chamamos colegiada. E o que é isso? Ele não vai julgar sozinho. A sua decisão do primeiro grau é um juiz só que julga. No tribunal, são mais de um juízes e a nível de tribunal eles não se chamam juízes, se chamam desembargadores. Para ser desembargador, é na verdade indispensável que seja advogado? Não necessariamente. Você é fundamental. Existem duas formas, né, de ingresso. Na verdade, uma delas é o concurso público, que você pode ser apenas bacharel. Bacharel em Direito, né? Faz o concurso para juiz e entra numa lista de antiguidade e merecimento até ser promovido para desembargador. Só que 1/5 das vagas de desembargador, que se chama quinto constitucional, ele é preenchido sem ser por concurso. Aí, nesse caso, tem sim que ser advogado inscrito na OAB, e essas vagas do quinto constitucional se alternam entre representantes indicados pela OAB e representantes indicados pelo Ministério Público. Uma outra profissão não poderia, na verdade, se candidatar à vaga? Não, nenhuma outra. Tem que ser pelo menos bacharel em Direito. Bacharel em Direito para ser o juiz que um dia vai ser promovido a desembargador, que vai fazer a entrada por concurso, mas não existe um concurso para desembargador. Existe um concurso para o juiz e o juiz, por antiguidade e merecimento, vai sendo promovido até chegar a desembargador. Pode nunca chegar a ser desembargador. E no caso da vaga do quinto constitucional, que é sem concurso, certo? É uma lista de 6 nomes. Esses 6 nomes, o tribunal escolhe 3 e o governo escolhe 1. Nesse caso, hoje a governadora Raquel Lira é a nossa governadora, ela vai ter que escolher entre 3 nomes. Mas para chegar nesse processo, primeiro tem a avaliação curricular, no caso do quinto constitucional. Depois dessa avaliação curricular, há uma votação pela internet no dia 18 de novembro. Todos os advogados da OAB Pernambuco irão entrar pela internet e poderão escolher até 6 pessoas. E depois há um filtro que vai ser 2 homens brancos e um homem pardo ou negro, 2 mulheres brancas e uma mulher parda ou negra, que vai compor a lista sextupla. Essa lista sextupla vai para os desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco e lá dentro eles vão filtrar 3 pessoas, que podem ser 3 homens, 3 mulheres, 2 homens, 1 mulher. Eles não são obrigados a respeitar o que nós chamamos de cota de gênero, nem a cota racial. Então, Cristiano, eu queria saber se a vaga, a desembargador, ela é vitalícia, o desembargador fica para sempre desembargador? Não, ele se aposenta aos 75 anos. Sua trajetória de vida, Cristiano, é inspiradora. O programa Caçadora de Sucesso fala para jovens e traz, na verdade, mentorias, né? É esse entusiasmo de alguém que, na verdade, sabe que vem do céu, mas para quem busca. Sabe, essa trajetória de vida inspiradora de alguém que realmente fez mais do que o que poderia fazer, né? Fez o seu melhor sempre para chegar onde você está. A gente não precisa reinventar a roda, gente. A gente utiliza a roda. Então, as histórias de sucesso, elas têm uma trama, na verdade, às vezes árdua. Não, nem sempre foram somente histórias de sucesso. O sucesso ele é moldado em cima de muitos fracassos, que na verdade vão impulsionando, né, nas suas metas, nos seus objetivos, incansavelmente na busca, na verdade, do sucesso, na busca da realização, que é o seu sucesso. Nesse momento, vamos entrar numa máquina do tempo, Cristiano.
né? Cristiano hoje com quantos anos? 51 anos. 51 anos. Vamos voltar lá atrás. Cristiano pequenininho ainda. Cristiano, você tem irmãos? Eu sou filho único de mãe viúva. Como chama sua mãe? Socorro Carrilho, jornalista. Dona Socorro Carrilho, eu tenho certeza que nos assiste nesse momento. Vamos mandar um beijo para ela? Um beijo para minha mãe, Socorro Carrilho. Esses olhos verdes foram herdados dela? Com certeza. Nossa, um beijo para a senhora, né? E que vamos, na verdade, nesse momento, parabenizá-la, né, por tamanha educação, por ter criado realmente essa máquina que é o Cristiano Carrilho, obrigado, gente. Obrigado. Cristiano, vamos entrando nessa máquina do tempo agora. E eu quero trazer a sua trajetória de vida para que a gente consiga inspirar esses jovens, né, a realmente conseguir descobrir, né, quais são as suas vocações, descobrir o porquê está aqui na Terra, quais são os seus propósitos de vida e ajudar a transformar essas vidas. Vamos embora? Entrando nessa máquina do tempo, vamos escutar agora, gente, narrado pelo próprio, né, essa trajetória de vida e sucesso do Cristiano Carrilho. Bom, gente, eu comecei, né, a minha infância não foi uma infância fácil, né, porque eu perdi meu pai aos 7 anos. Minha mãe viúva, obviamente uma mulher viúva que tem uma perda trágica, né? Meu pai morreu aos 28 anos, infelizmente ele era dependente químico e minha mãe sofreu bastante, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos quando perdi meu pai. E eu tive que ser o homem da casa, muito cedo, né? E obviamente a minha mãe ficou muito abalada com essa morte precoce, né? E trágica. Lamentavelmente, até hoje, né, a gente vê que essa questão da dependência química, do álcool, né, no caso do meu pai era álcool, isso abala muitas famílias. Então eu cresci como filho único de mãe viúva, vendo minha mãe lutando para me dar uma excelente educação. Eu estudei no Colégio Manuel Kant, estudei minha vida toda em colégio particular, estudei também no colégio atual, né, que para o padrão de uma viúva que ganha um salário mínimo, era um padrão muito, digamos assim, muito caro. Mas nunca me faltou nada. A gente tinha casa própria, sempre morei muito bem. Jornalista não ganha bem, me desculpe eu estar falando isso. Minha mãe foi da Globo, mas deixou a Globo. Ela foi empreendedora de várias revistas. E aí ela conseguiu ter um certo padrão, né? Quando ela empreendeu em mais de 14 veículos de comunicação que ela fundou, né? Naquele tempo era imprensa escrita e impressa, né? Não existia blog, não existia internet. Ela fundou vários veículos de comunicação, trabalhou na Globo e eu comecei. Ela tinha ótimas amizades, políticos, artistas, e isso dava uma ótima qualidade de vida para a gente, né? Porque jornalista é convidado para passar final de semana em hotel, então nunca me faltou nada, né? Roupa, nada. Tínhamos os nossos patrocinadores, né, das revistas dela, então eu me vestia com a grife do Beto Kell, né? Ela, Ricardo Castro, um dos maiores estilistas. Então nunca nos faltou roupa, nunca nos faltou comida, nunca nos faltou lazer. Mas é aquela criatividade, né? Em tempo de crise, tire o SCRI. E minha mãe empreendeu, né? Então permuta tinha muita permuta, do bom e do melhor. Quando não se falava nessa palavra, sua mãe já conhecia, né? Exatamente. Então minha mãe sempre foi muito prestigiada, grandes eventos. E aí, a partir daí, eu comecei, depois que eu me formei em Direito, né? Esse trânsito na política, eu tive a oportunidade de ocupar cargos importantes, né? Pelo prestígio que ela tinha como jornalista, as pessoas me conheciam e me convidavam para trabalhar com essas pessoas. Então, eu trabalhei como assessor de muitos políticos, fui secretário parlamentar da Assembleia Legislativa, fui assessor jurídico da Secretaria de Educação, fui gestor da Secretaria Estadual de Saúde, atuei, aí já foi mais por brilho próprio, né? Porque quando eu me formei, eu me especializei e fiz mestrado, e obviamente, eu sempre investi em áreas que no meu tempo não eram áreas que as pessoas investiam. Então o pessoal era para penal, civil, trabalhista, eu ia para o ambiental, cultura e patrimônio. Então era sempre aquilo que tinha escassez no mercado. Então isso me construiu
consultorias que me pagavam muito bem, aprendi a autorizar e reconhecer cursos de direito, então eu autorizei e reconheci inúmeros cursos. Comecei como professor da Federal, concursado, aprovado em primeiro lugar. Fiz minha graduação em Direito na Católica, fui orador de turma, 304 formandos em 1998. Depois eu fiz especialização em Direito do Trabalho. Depois eu fiz mestrado, fui professor da Federal e comecei a fundar inúmeras faculdades de Direito, né, com a consultoria em legislação de educação, que eu aprendi, né, com um grande empreendedor, que foi meu primeiro emprego de carteira assinada na iniciativa privada, que foi na Universo, né, que era o Janguier. Então a gente se inspirou muito no Janguier, que inclusive era meu colega, professor da Federal, e ele me deu essa oportunidade. O primeiro emprego de carteira assinada, eu ganhava R$ 1.700 na Federal como professor concursado, e na Universo eu ganhava, pasme, em 2000, há 25 anos atrás, 24 anos atrás, eu ganhava R$ 6.000 de salário. Nossa. Então, obviamente que eu larguei o serviço público e fui para a iniciativa privada. E, obviamente, que eu fiz um cálculo, né? O tempo de vida útil de um servidor público é 35 anos. Eu fiz um cálculo se eu tivesse ganhado o que eu ganhava 35 anos e quanto eu ganharia ganhando 6 mil. Eu fiz um cálculo em 3 anos eu compraria um bom imóvel, alugaria aquele imóvel e o valor do aluguel daquele imóvel seria o que eu teria como renda passiva. E eu fiz um planejamento financeiro, né? E eu disse, não, é melhor eu sair do serviço público e ir para a iniciativa privada, porque eu posso advogar e advogado ganha muito dinheiro, né? E acabei que eu fui para outros ramos que ganhavam mais dinheiro ainda, que era consultoria em temas que ninguém sabia nada. Então, direito da moda, direito do turismo, direito ambiental, legislação, e eu sempre me reinventando, né? Cristiano, e aí o que isso nos remete, né? Você gostava muito de estudar, não é isso, gente? Gosto ainda, porque depois, mais recentemente, eu fiz a formação de perito, me tornei perito e fiz também a formação em psicanálise, me tornei psicanalista. Era aluno nota 10 do colégio? Era assim, a gente quando estava no colégio atual, o professor Marcelo Menezes, ele selecionava os alunos que gostavam de estudar e colocava numa turma especial que se chamava C1, né? Então a C1 era uma turma de alunos que gostavam de estudar, ele colocava aqueles alunos todos lá na C1 e esses alunos no colégio atual, eles eram aqueles que tinham, digamos assim, um potencial de estudo mais incrementado e que eles apostavam, né, para serem grandes sucessos na aprovação do vestibular. Né? Eu, na véspera do vestibular de Direito, e minha mãe foi assaltada, furtaram o carro, né? E eu passei a noite toda acordado, né? De madrugada, quase minha avó foi junto do sequestro, né? Era um Verona, 1990, e eu não consegui fazer uma boa prova, mas eu tinha tudo para ter passado na Universidade Federal de Pernambuco. Tanto é que a minha média foi tão alta que eu passei em terceiro lugar em serviço social. Mas tem coisas que Deus sabe que faz, né? Então eu não passei na Federal, mas passei na Católica. E lá na Católica eu fiz grandes amizades, eu tive uma qualidade de ensino maravilhosa. E eu disse pra mim, eu não passei na Federal, mas eu vou ser mestre pela Federal e eu vou ser professor da Federal. E dito e feito, que eu botei na minha cabeça, eu foquei e eu passei no concurso para professor da Federal em primeiro lugar. Eu não tinha nem mestrado, eu era só especialista. Eu tinha só tirei 10 na prova escrita, 10 na didática e 1 ponto pela especialização em Direito do Trabalho, que eu também fiz na Federal. Fiz primeiro especialização para depois mestrado. E virei professor da Federal. E depois eu fui ser professor, coordenador de cursos, de mais de 14 cursos que eu fundei, já perdi a conta. Os 3 últimos que eu autorizei com conceito 4 pelo MEC foi Núcleo Docente Estruturante da Unibra, o curso de Direito da Unifafiri, conceito 4, e o da Uni São Miguel, conceito 4, que eu estou coordenando nesse momento. Eu também dei aula na FAREC, fundei a FAREC, autorizei e reconheci a FAREC, a FAP, a FBV, Metropolitana, de Jaboatão. Então eu, quando coloco uma coisa na cabeça, eu vou atrás e eu consigo. E é esse o segredo, né? Eu acho. É o segredo de você persistir nos seus sonhos, nos seus objetivos, nas suas metas, não é isso, Cristiano? Você primeiro tem que traçar um cenário para você não dar murro em ponta de faca, né? Você não pode ser uma pessoa delirante. Então você primeiro faz uma análise estratégica.
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, se você vê ali que tem uma fraqueza, que tem uma oportunidade, meu raciocínio sempre foi lógico. Quando eu fiz, inclusive, eu tentei fazer o doutorado recentemente, numa outra área que é psicologia. Aí tinha uma prova, né? E eu tirei a nota máxima no raciocínio lógico. Chegou em literatura, eu despenquei. Era Ampade o nome da banca. Nem me lembro mais, né? E, assim, raciocínio lógico eu sou muito bom. Então, fazer planejamento financeiro, minha educação financeira é impecável. Gestor, né? Todas as funções que eu tive no serviço público, sempre era diretor de planejamento, gestor. Atualmente eu sou acompanhamento jurídico e órgãos de controle, coordenador, gestor, né? Porque a minha disciplina é muito grande, meu raciocínio é muito lógico. Isso aqui vai dar certo, intuitivo, né? Isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Então, Cristiano, você fez mestrado, né? E assim, com certeza tinha um intuito dentro de você, um desejo de ensinar. Dizem que é a melhor forma que tem de aprender, de se manter aquele conhecimento, né? Porque toda vez que você está ensinando, você está recordando, né? Tudo que você aprendeu. Eu acho que esse desejo de ensinar é algo tão grandioso, né? E eu acredito que a gente deveria realmente pensar sempre nos nossos mestres, né? Nos nossos professores, né? Eu sei que dentro de você deve ter algum gatilho que trouxe à tona, sabe, o desejo de passar o conhecimento que você aprendeu. E olha só que maravilhoso, né? Que quantas salas, quantos alunos já se beneficiaram desse teu desejo. Né? Então eu queria que você comentasse, né? Trouxesse pra gente esse sentimento. Como é que você sente quando você está dentro de uma sala de aula? Quando você consegue, na verdade, ser realmente um professor homenageado de uma turma, né? Desde a primeira turma de formandos, a tua primeira turma como professor. Bem, ser professor sempre foi um desejo, porque os professores são importantes para toda a humanidade. O grande mestre Jesus foi o maior professor de todos. Contudo, a gente sabe que no Japão, o próprio imperador, ele se curva diante dos professores. Então, ser professor é fundamental porque não existiria presidente, não existiria médico, desembargador se não tivesse professor. Então, primeiro você tem que fazer aquilo que você gosta. O dinheiro vem por consequência. Então, eu preferi ser professor, advogado e, posteriormente, perito e psicanalista. Naquela máquina do tempo lá atrás, Cristiano, a gente sabe que muitos pequenininhos dizem, eu quero ser médico, né? Brincam de médico. Outros dizem, eu quero ser jogador de futebol. Cristiano Carrilho pequenininho, né? Lá pelos seus 9 anos de idade, pensava em ser advogado? Eu pensava em ser professor. E tinha algum professor assim que te inspirou, que era realmente um mentor para você, se admirava muito? Professoras e professores, né? Porque a gente tem aquela fase do ensino infantil, depois vai para o ensino... No meu tempo era outros nomes, né? Primeiro grau, segundo grau, ensino fundamental. Agora misturou tudo. Mas vamos lá. Então tive a professora Maria Eunice Esteves, que ela sempre me inspirou para utilizar, né, da oratória. A gente fazia curso de teatro, fazia peça de teatro, escrevia peça de teatro, para a gente ter um bom posicionamento de voz, um bom posicionamento. Hoje eu estou falando com vocês com total tranquilidade. Talvez essas competências e habilidades tenham sido despertadas por essa educadora, que a gente tinha grupo de teatro, né, no colégio. E já na faculdade eu me inspirava naqueles professores que vinham de baixo. Eu tinha um professor, Francisco Rodrigues, que ele era o terror de todo mundo, porque ele era muito exigente. E ele vinha de uma história, né? Tinha sido motorista de táxi, ele tinha vendido questões, ele era representante de laboratórios e ele passou no concurso para procurador federal. Inclusive o nome da minha turma, né, homenageou ele, né? A minha turma, que eu fui orador, homenageou ele. E o povo fugia dele, era uma turma de 60 pessoas. Quando chegou em Processo Civil 1, o povo correu do Dr. Francisco Rodrigues. Ele tinha um olhar muito penetrante, inclusive. Os olhos grandes, né, penetrantes.
Então o doutor Francisco Rodrigues, que era procurador federal, e eu disse, não, eu vou ficar. E ele fazia uma chamada oral, que a gente ficava tendo pesadelos com a voz dele, lá na Católica, e o povo que era fraco não ficou com ele, mas eu fiquei com ele, processo civil 1, 2, 3 e 4, passei, morrendo, mas passei, né? Porque ele era muito exigente, mas ele fazia isso para o nosso bem. E chegando no mestrado, né? Aí eu tive o Maurício Randes, né? Que era uma figura extraordinária, o João Maurício Adeodato, né, o Maurício Randes, o Gaspar. Aí no mestrado tinha vários, né? Vários, porque eles eram altamente qualificados dentro do mestrado. Eu fiz mestrado no Direito do Trabalho. A minha tese na época foi, há mais de 24 anos atrás, né? Foi o dano moral no Direito do Trabalho. Não havia jurisprudência muito consolidada nesse sentido. Então eu me antevi. Hoje está consolidado, né? Que o trabalhador pode processar o empregador por dano moral na Justiça do Trabalho. Então, naquele tempo, eu defendi isso, estudava muito sobre assédio moral, e era muito inspirado. Sérgio Torres também, meus professores de Direito do Trabalho, do mestrado e da especialização, foram muito inspiradores para mim, inclusive até para ser desembargador, né? Porque hoje meu ex-professor, Sérgio Torres, ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Eu me inspirei muito neles, aí fica muito difícil. Porque a faculdade e o mestrado, ele tem vários, né? Dr. Francisco Alves, né? Juiz federal, desembargador. Então, me inspirei muito nesses professores. Cristiano, assim, escutando a tua história, a gente vê um aluno aplicado, né? Vamos trazer esse segredo. Qual é a fórmula? Eu acredito que muitos alunos não sabem estudar e não gostam de algumas disciplinas porque não entenderam. Não entende o que o professor está dizendo, não aprendeu, deixou passar um tempo e aí quando viu a matéria já estava um pouco adiantada. Então, trazendo alguém que sempre gostou de estudar como você gostaria de trazer esse segredo, essa fórmula do estudante, né? Como é que a gente faz para estudar? Como é que se deve estudar um conteúdo? Dentro de uma sala de aula, começando, né? Quais eram os segredos? O que você fazia para se manter um aluno aplicado, para aprender esse conhecimento, aprender esse conteúdo? Apesar de eu estar na C1, mas eu não era o primeiro lugar da C1. Eu era o aluno nota 9, nota 8, eu não era o aluno nota 10, né? Na minha média global na graduação, não foi 10, eu não fui laureado. Mas uma coisa que é importante é você saber gerenciar o tempo. Então, como eu sempre fui muito disciplinado na questão de querer sair da minha condição, né? Digamos assim, né? Porque modificar não é fácil, a sua né? vida, Modificar né? a minha vida, né? Então, para você ter ideia, eu andava de ônibus na Católica, né? Eu andava Setúbal Príncipe, né? Quando eu estava fazendo a graduação em Direito. Você morava em Setúbal? Em Setúbal. A Universidade Católica é ali na Boa Vista. Boa Vista. Aí eu pegava na Rua do Príncipe, né? Na Rua do Príncipe. Setúbal Príncipe. Então, naquele tempo, a mobilidade era desastrosa, não tinha via mangue. A gente ficava 1 hora, 2 horas, 40 graus no ônibus lotado. Eu não sei como é que eu sobrevivi. Fora o tempo de esperar o ônibus, né? Porque o calor era tão grande que se hoje eu fosse fazer isso, eu não conseguiria. E aí eu sempre persisti. Agora, qual é a dica? Você tem que ter o lazer. Porque se você não saber parar, você vai ter um esgotamento físico e mental. E isso eu nunca tive. Eu tive perto de ter, mas nunca tive. A rotina, como era essa rotina de estudo? Como é que você fazia? O dia do lazer ninguém estuda. Domingo é para descansar. Certo. Se tem prova na segunda-feira, uma vez na vida, o domingo você vai estudar. Você era aquele estudante que estudava em véspera de prova? Você se planejava? Todo estudante, ele geralmente só estuda em véspera de prova. Eu não. Eu estudava todos os dias, pouco tempo, 2 horas no máximo, e eu estudava em véspera de prova. E eu fazia muitos mnemônicos. Então, por exemplo, se eu estava estudando um determinado assunto, eu fazia uma fórmula, uma musiquinha, e inventava uma musiquinha, inventava uma fórmula e ficava
processando esse conteúdo na Algo minha que, cabeça. na verdade, fizesse você se lembrar daquele conteúdo, né? Isso. E músicas assim bem engraçadas, né? Tem alguma você. para contar pra gente aqui? Rapaz, eu não posso porque é muito engraçado e o pessoal. Por favor, Não, não, Cristiano! não posso. Gente, eu sei que todo mundo tá segredo, querendo, é todo mundo tá segredo. querendo. Mas, rapaz, Pronto, vamos fazer o seguinte: se eu for eleito desembargador do Tribunal de Justiça, aí eu vou e venho aqui e conto. olha aí, Porque se eu contar produção. agora, acho que o pessoal não vai querer votar em mim, porque os meus mnemônicos eram muito engraçados para eu decorar. Então vamos. Mas Olha aí, eu tá a acho que promessa. isso Se eu for ajudaria. desembargador, eu venho aqui e conto os mnemônicos todos. Então, gente, olha só a promessa do professor, advogado, psicanalista, futuro desembargador, Cristiano Carrilho. Ele está dizendo que vai trazer aqui para a Caçadora de Sucesso os mnemônicos dele. Pós-campanha, eleito desembargador, ele vai vir aqui no programa voltar contando todos os mnemônicos. Mas para isso, você que está me assistindo tem que me seguir no Instagram, @cristiano.carrilho, curtir todas as minhas postagens, marcar amigos advogados e fazer um engajamento. Porque como é eleição pela internet, hoje a gente vê que as pessoas estão crescendo pela internet. Então preciso do apoio de vocês. Então, não sei de que parte do Brasil ou do mundo vocês nos assistem agora, mas vocês estão testemunhando essa promessa. E aí, ó, vem à tona agora, sabe, alguém que está muito preparado. E, na verdade, eu acho que você se preparou a vida inteira para isso, Cristiano. Eu acho que a gente tem na vida, tudo tem o seu tempo. Então se Deus entender que essa batalha espiritual, ele vai me dar a armadura, o cinturão da sabedoria, o cinturão da verdade, e vai me armar, porque não é fácil a gente disputar num tribunal que hoje a advocacia é tratada em segundo plano, que hoje a falta de humanização desse atendimento, né? A gente vê que os advogados não conseguem mais despachar com os juízes porque existe um modelo, né, que precisa ser completado, no qual os telefones não atendem, os e-mails não são respondidos, poucas pessoas contratualizadas, né, para atender ao público, e toda a advocacia está sofrendo muito com esse modelo de gestão. Então esse modelo de gestão precisa ser revisto, precisa ser discutido, precisa ser repensado e precisa ser completado. Então minha experiência de 25 anos como gestor me ajudaria muito a ser um desembargador gestor e com uma visão humanista, né, para essas causas. Inclusive, por exemplo, uma vara específica para pessoas com deficiência e autismo, porque a gente sabe que o plano de saúde alguns não vão dar esse procedimento das terapias, terapia ABA, por exemplo, e também o SUS não vai ofertar. Então a gente vê uma vara específica para pessoas com deficiência e autismo, e até também você vê que o autista, ele tem um comprometimento no neurodesenvolvimento dele, que ele precisa de um ambiente e até a própria sala de audiência tem que estar adaptada para recebê-lo. Então eu, como psicanalista, perito, professor e advogado, então eu tenho uma visão interdisciplinar para contribuir para um modelo de tribunal futurista, e começando logo para colocar placa solar no tribunal para economizar com energia e voltar a atender as pessoas até às 5 da tarde, porque ele está fechando as portas às 14 horas para economizar energia. E mesmo assim, cada pernambucano custa R$ 261 para a manutenção anual do tribunal, que o orçamento passa de 2 bilhões, e ele é considerado um dos piores do Brasil em celeridade. Então ele é um tribunal extremamente lento e a advocacia sofre com isso. E vendo esse sofrimento, o meu propósito é discutir esse modelo do tribunal. Mas para discutir esse modelo nos debates, existe uma proibição da gente participar de debate, tem que estar primeiro os 6 definidos na lista sextula. Para eu estar nesses debates, eu preciso que a advocacia vote em Cristiano Carrilho no dia 18 de novembro, para a gente discutir esse modelo de tribunal, pelo menos nos debates, mesmo que eu não seja eleito o desembargador, mas é preciso discutir com a sociedade, com a advocacia, esse modelo de tribunal que não está agradando e está trazendo sofrimento e prejuízos à saúde mental dos trabalhadores e dos advogados. Na verdade, está deixando o sistema ainda mais lento, né? Muito. Ele já era lento, ficou mais lento ainda. Para você ter ideia, são só 2 varas de acidente de trabalho no Tribunal de Justiça e uma delas não funciona. Então a gente tem aí os acidentes de trabalho, as pessoas sofrendo, os autistas sem ter um fluxo rápido, né, para ter, porque quando você suspende a terapia ABA, isso traz danos terríveis. Aí vem o sofrimento para o autista, para a mãe do autista.
eu assinei um compromisso em cartório que vou doar 12% do meu salário para instituições de tratamento de autismo. Isso não quer dizer que eu não vá também beneficiar outras entidades, outras pautas que eu também apoio, como a questão dos pacientes oncológicos, mas a gente não pode abarcar tudo. Eu tenho que fazer um recorte, porque os advogados de direito médico e previdenciaristas, eles estão me apoiando maciçamente, porque se a gente tiver um laudo de neuropediatra, o previdenciarista já consegue um benefício para o autista, né? Para pelo menos comprar remédio. E é triste isso, até mesmo pagar um plano de saúde, né? Mas precisamos fazer o quê? A judicialização da saúde corretamente. Então, gente, nesse momento chamamos atenção, né? É um tema muito importante, muito significativo. Você que é mãe de autista, você que é pai de autista, avô, tia, você que é parente, você que é família, tem um autista na família. A gente tocou agora num ponto muito pertinente, sabe? Ter um desembargador que abrace a sua causa, que abrace a causa dos autistas, dos deficientes, sabe? Dos deficientes em geral. Isso realmente é um ganho estupendo para a nossa sociedade, sabe? Porque o que nós constatamos nos dias atuais? Na verdade, o cidadão de bem, ele não tem acesso ao juiz, ele muito menos tem acesso a desembargadores. Na verdade, são funcionários públicos, né? Deveriam estar mais perto da sociedade e deveriam estar mais a serviço, né? Ao dispor da sociedade, e não é isso que acontece. Então, nesse momento, eu queria te perguntar até, inclusive, uma opinião direta, Cristiano, sobre essa questão de um cidadão de bem não ter como falar com o juiz que vai julgar o seu caso. Né, dar uma informação a respeito, reclamar, né, ou informar ou reclamar sobre algo que esteja se passando no processo. A gente não tem mais acesso, né, ao nosso juiz. E eu queria a tua opinião a respeito disso. Este acesso, ele depende muito da formação humanista do juiz ou do desembargador. Eu já fui atendido por desembargadores de perfil humanista. Né? E se os próprios advogados não são recebidos, imagine a população. Então, o que é que vocês acham? Vocês devem continuar com esse modelo ou apostar numa oxigenação desse modelo? Porque só vai mudar esse modelo quem faz parte do sistema. Nenhum presidente da OAB vai mudar esse modelo. Só quem consegue mudar esse modelo é quem está dentro do tribunal. E para mudar esse modelo, eu, Cristiano Carrilho, preciso ser o desembargador dentro desse tribunal para que esse modelo mude, seja rediscutido, reinventado e tenha um perfil futurista de atendimento. O que o Cristiano Carrilho propõe é ser um desembargador próximo do cidadão, próximo da sociedade, onde você realmente vai poder ter com ele, né, um momento onde você expõe suas questões e que ele vai trabalhar para que realmente possa resolver o seu problema, né, enquanto advogado ou enquanto qualquer uma outra, na verdade, ocupação, né, área que você atue na sociedade. É muito bom você saber que vai existir um desembargador que vai lutar pelos seus direitos, não é isso? Não só os seus direitos, mas os direitos do planeta. Porque hoje, justiça, paz e instituições eficazes é uma meta global da ONU. É um ODS da Agenda 2030 da ONU. Então, a gente aqui no Brasil, nós estamos tirando nota 0 nesse item de atendimento. E precisamos mudar esse critério. Cristiano, como a sua história, certo, pessoal, profissional, moldou essa visão sobre a justiça? Gente, a justiça não funciona. A justiça só funciona quando temos pessoas humanistas no comando da justiça. Então, toda a minha história pessoal e profissional sempre foi voltada para boas pautas, boas práticas. Inclusive, como homem de Deus, homem cristão, eu sempre defendi o combate à violência doméstica, a questão do acesso da justiça às pessoas com deficiência e autismo. E dentro da minha história de vida, quem quiser ir no Google, me pesquisar, ver que eu sempre defendi essas pautas e que isso fez
de mim o propósito de ser o seu desembargador, o desembargador que vai ter as portas abertas, não só para a advocacia, mas para você que está sofrendo com seu filho autista, que está sofrendo com a liminar que não sai, e o advogado previdenciarista, o advogado do direito médico, que não consegue mais advogar uma liminar rápida, e a liminar, quando demora, o seu paciente, o seu cliente morre. Então é isso que a gente precisa mudar. Cristiano, quais foram os marcos mais importantes da sua carreira e como estes marcos te prepararam para ser desembargador? Bom, os marcos mais importantes da minha carreira, principalmente, foi um marco muito recente, né? Quando eu assumi a unidade de acompanhamento jurídico e de órgãos de fiscalização e controle da Gerência de Regulação Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde, e eu pude responder mais de 2.000 demandas relacionadas ao direito médico, isso para mim foi um marco, né? Foi um insight que este modelo precisava ser imediatamente rediscutido, que as pessoas estavam morrendo sem ter o atendimento nem no SUS, e obviamente a gente também acompanha, né, que quando você judicializa o SUS é porque o plano de saúde já também não está funcionando bem na resposta, né? Os tratamentos mais caros eles negam esperando você morrer. Então eu realmente, o marco mais importante da minha carreira foi essa última função que eu estou desde 2020 e que a gente viu que as pessoas estão morrendo porque a justiça não funciona. Então, para mim, foi isso. Em relação a toda a minha história, sempre foi nesse sentido, né? Visão interdisciplinar, atuei em todas as áreas, direito público, direito privado, penal, civil, trabalhista, ambiental, ramos do direito desconhecidos, como direito da moda, direito médico, que é mais recente, né? Que as pessoas estão patinando ainda muito no direito médico. Então, para mim, toda a minha história de vida sempre me preparou, nesses 25 anos de experiência, para hoje assumir um desafio maior, que é não só ser desembargador, como rediscutir o modelo do tribunal. Você lembra de alguma história que você queira compartilhar? Eu lembro de muitas histórias, dá para fazer um livro, uma enciclopédia de histórias inspiradoras para que a gente tomasse uma atitude, né, que a gente fosse eficiente em relação a isso. Mas uma foi da minha cliente, eu não vou citar o nome dela, por uma questão de código de ética, que a gente estava precisando de uma liminar. O marido dela era militar e estava com uma companheira utilizando o cartão de crédito dele para fazer empréstimo consignado. Ele estava com Alzheimer, estava sem assistência médica, estava precisando de medicamentos, estava precisando de atendimento de plano de saúde. Nós ingressamos com pedido de curatela, né, da ex-esposa dele, que a segunda esposa entregou o idoso na casa da ex-mulher dele, né? Não havia uma relação, ele continuava, né? Ele era divorciado dessa senhora e a companheira dele era companheira, mas estava com o poder do cartão de crédito dele, torrando todo o dinheiro da conta com empréstimos consignados que ela tinha senha, e esse idoso precisando de uma curatela. O juiz demorou 9 meses para me receber. O paciente morreu e eu pedi para que essa minha cliente se vestisse de preto, levasse o atestado de óbito até o juiz, que não me recebeu, e dissesse: obrigado, você matou meu marido. E todo o dinheiro desse idoso foi dilapidado pela companheira dele. E ele morreu à míngua. Nunca vi um negócio desse. 9 meses para despachar uma liminar de urgência para a gente poder ter o controle da conta corrente, para ela ter a curatela, para poder paralisar os empréstimos, para poder comprar os remédios, pagar o plano de saúde do idoso. E o idoso morreu à míngua. Revoltante, né? Que situação. Foi quando eu parei de advogar em direito de família. E aí eu fui para outros ramos, direito ambiental, direito da cultura, patrimônio, legislação de cultura e patrimônio, tombamento. Aí eu fui para outra área porque aquilo não dava mais. Você acha que esse sentimento, eu acredito que quantos? Você que é desembargador, você que é advogado que nos assiste nesse momento, como é que é o sentimento de fé na justiça, naquela balança? Não tem, ninguém tem fé na justiça. Em alguns tribunais existe uma agilidade, em outros é um colapso total.
Eu tenho ouvido a Jovem Advocacia, eles estão revoltados com isso, eles querem que eu seja desembargador. Os advogados previdenciaristas de direito médico, eles sabem o quanto essa demora na agilização dessa liminar é cruel, né, para a família dos usuários de saúde. Eu vejo isso em todos os lugares. Então a gente realmente está aí para essas pessoas que merecem o meu respeito. Quais os valores fundamentais que você pretende levar para o Tribunal de Justiça? Veja, eu tenho os meus valores: família, prosperidade e aceitar Jesus Cristo como nosso único Salvador. Então, eu levando esses valores que estão comigo para o tribunal, o respeito às pessoas, independente do que elas sejam, porque todos nós somos filhos de Deus e Jesus dizia: amai uns aos outros como eu vos amei. Então, aceitar a neurodiversidade das pessoas, aceitar o sagrado da outra pessoa que não concorda com o meu sagrado, mas eu sou obrigado a respeitar o sagrado dela. Então, esses valores vão nortear toda a minha jurisprudência e toda a minha atuação como desembargador. Quais os maiores desafios do sistema judiciário e como você acredita que a sua atuação poderá contribuir para superá-los? O maior desafio do judiciário é o modelo de gestão, que gasta muito e tem pouquíssimos resultados na celeridade e eficiência. Então, como desembargador, iremos rever esse modelo, conversar diplomaticamente, mostrando com números aos desembargadores que eles vão economizar, que eu vou auxiliar a todos da gestão, com minha experiência de 25 anos como ex-secretário e ex-gestor público e privado, para que a gente tenha um tribunal futurista, um tribunal maravilhoso e que todos os desembargadores, juntos com a população, vão fazer um atendimento de primeiro mundo. Aonde eu passei, deixei meu legado. Ou deixei melhor do que estava, ou deixei prêmios. E como, por exemplo, quando eu fui secretário de Meio Ambiente de Olinda, eu ganhei o top socioambiental, né? Então, quando a gente passou pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, nós tivemos o Caatinga Sustentável, prêmios na ONU, A3P, prêmio nacional. A A3P era um programa que a gente desenvolvia na Secretaria, no Governo do Estado de Pernambuco, que era Agenda Ambiental na Administração. Então, aonde eu passei, coordenei, fui o coordenador de logística da Copa da FIFA 2014. Então, eu fui colocado em relatórios como o melhor programa de inventário de emissões de gases do efeito estufa de todas as cidades sede da Copa. Então, eu sou competente, eu sou preparado, olhem meu currículo e não politizem a eleição de desembargador. Eu não sou desembargador nem da esquerda, nem da direita, nem do centro. Eu sou desembargador do tribunal. E é para o tribunal ter um modelo de gestão sustentável e você ser respeitado, jovem advogado, advogado que é tratado como segunda classe, para que você seja respeitado e gabinete de portas abertas para a advocacia pernambucana. É sobre isso, né, gente? É sobre, na verdade, escolher um candidato que esteja preparado para essa conjectura atual. Cristiano Carrilho, você está muito bem preparado, a sua formação deixa tudo muito claro, sabe? Para quem conhece, na verdade, a sua trajetória, que você se preparou a vida inteira para ser desembargador. Obrigado, mas isso não fui eu que me preparei. Esses dons, quem dá é Deus. Então Deus faz parte da minha vida, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias. E eu estou com Deus. E a batalha agora é a batalha espiritual. Eu preciso da sua oração, não apenas do seu voto. Eu preciso da sua oração. Porque as forças do mal não querem que a alegria, que a prosperidade esteja no ambiente da advocacia. Porque hoje nós temos um dos maiores índices de suicídio, depressão e ansiedade, burnout e outras doenças mentais na advocacia. Como psicanalista, perito e advogado, eu vou ajudar vocês. Eu me comprometo que eu deixarei o tribunal melhor do que ele está. É sobre isso, gente. É sobre você entender que você primeiro tem que descobrir, enquanto jovem, qual o propósito da sua vida. O que é que você vai fazer aqui? Mas quando você tem um sonho, você vai ter uma grande certeza, sabe? Se você sonha, você pode realizar. Mas você só realiza se você realmente
tiver a certeza maior, que é que Deus sonhou primeiro. Então, quando você planeja algo, você tem que perguntar para lá dentro do seu interior, perguntar para Deus se está dentro dos propósitos dele, né? Porque, na verdade, tudo prospera para o bem daqueles que dele crê. Não é isso? É isso, Patrícia. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você. E você é uma mulher de Deus. Com certeza. Eu tenho Jesus Cristo como Senhor e Salvador de minha vida. E não faço absolutamente nada sem perguntar para ele primeiro. O projeto da Caçadora de Sucesso é um projeto moldado para transformar vidas. Para transformar a vida desses jovens, sabe? Que se sentem perdidos, se sentem solitários, que precisam de uma orientação. Precisa, sabe, de um guia, sabe? Para que realmente consiga moldar um outro futuro. Consiga realmente transformar vidas. Então, dentro desse contexto, Cristiano, né, com esse compromisso que você assumiu, né, com a sociedade, hoje, Cristiano veio aqui, gente, contar essa história de vida dele e assumir um compromisso publicamente, né, com a sociedade. Como você enxerga, Cristiano, o papel do desembargador na defesa dos direitos humanos, do direito dos cidadãos e na promoção da justiça social? Eu enxergo o papel do desembargador na promoção dos direitos humanos, da justiça social, como um instrumento de pacificação social. A instância inferior traz uma sentença e o desembargador ele tem que ter erudição, ele tem que ter formação para rever os erros da jurisdição da instância inferior. Então, entendo que ele é de extrema importância para que a pacificação social ocorra e o direito seja dado a cada um, dar a cada um que é seu. De que parte do Brasil ou do mundo vocês nos assistem agora, eu quero convidar vocês a se inscrever no canal da Caçadora de Sucesso e estar recebendo esse conteúdo que a gente prepara com tanto carinho para você. Então, nesse momento, se inscreve no canal, toca o sininho para receber todo o conteúdo, deixa aquele joinha dourado e sugestões de novas pautas que vocês convidem todo mundo, toda a família, os amigos para assistirem a Caçadora de Sucesso. E deixa lá nos comentários qual é o próximo profissional, de que área, uma temática, algo que te indigna, que você quer que a gente encontre aqui soluções dentro do programa Caçadora de Sucesso para você. Cristiano, eu sei que você, incontestavelmente, é o sinônimo do sucesso. Quando a gente olha para a figura, gente, de Cristiano Carrilho, a gente encontra facilmente, sabe, esse poder do sucesso. Ele é realmente o retrato do sucesso na sociedade pernambucana, Cristiano. E eu tenho certeza absoluta que antes de você sonhar em ser desembargador, antes de você ter esse propósito, Deus sonhou antes. E Deus está junto com você nessa luta, sabe? Nesse propósito de ser desembargador. Eu quero te perguntar, Cristiano, o que é o sucesso para Cristiano Carrilho? O sucesso, ele não acontece por acaso. Ele tem que acontecer primeiro dentro da gerência dos seus pensamentos. O que eu falo como gestão do seu pensamento? O seu pensamento tem que ser voltado para o sucesso. A neuroplasticidade, a neurociência prova que se você pensa positivo, o sucesso vai vir para você. Então não tenham pensamentos negativos. Você tem que controlar o seu eu interior e só fazer o bem para as pessoas. Quem joga pedra para cima, cai na cabeça. Não falem de ninguém, não tenham um pensamento negativo e pensem no sucesso. Façam aquilo que você gosta sem pensar em ganhar dinheiro. O dinheiro vem por consequência. Cristiano, a gente sabe que a gente não precisa reinventar a roda. Com certeza você se deixou guiar, né, por muitos mentores ao longo de sua vida. Existe alguma frase de sucesso que você gosta de ter registrado, que você constantemente está renovando a sua fé, lendo essa frase, e essa frase te estimula, te entusiasma a prosseguir? Bem, eu acho que a melhor frase está na Bíblia.
Amar uns aos outros como eu vos amei. Agora comece amando você. Você tem que ter o autocuidado com a sua saúde mental. Você tem que ter um investimento em curso de oratória. Você tem que seguir influenciadores que trazem pautas motivacionais, como a Caçadora de Sucesso. Né? Você tem que seguir 5, ou no mínimo 5 influenciadores de educação financeira, de sucesso, para que você seja inspirado por essas pessoas. Porque se você seguir e ouvir conselho de quem está pior do que você não vai sair do canto. Então, amar uns aos outros como eu os amei, completando, começando por você. Se ame e depois faça o bem ao próximo. O segundo mandamento, gente, quando Deus disse que amar ao próximo como a ti mesmo, né? O que ele está dizendo? Que antes de você amar o próximo, você precisa se amar. O autocuidado, inclusive. Cristiano, e a gente vê, na verdade, né, essa realidade dos youtubers, dos formadores de opinião, essa celebridade instantânea, né? A gente vê muita celebridade instantânea. E quem alcança o sucesso como você, porque você é o retrato do sucesso, Cristiano. Então, quando você alcança, né, o segredo do sucesso, ele vai nessa trajetória, certo? Esse rastro que você vai deixando de onde você veio e aonde você chegou. E você sabe que na realidade isso daí não pode estagnar, né? Como se fazer? Como é que pode se fazer para se manter fazendo sucesso, Cristiano? Sempre você tem que criar uma novidade. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não fala, não é aplaudido. Então você tem que sempre ter nosso RG hoje, o nosso RG hoje é digital. Um Instagram com propósito de publicação. Um canal com propósito de publicação. A presença digital hoje é muito importante. Eu tenho mais de 18 mil seguidores. Eu tenho mais de 120 mil visualizações. Mas eu li sobre isso. Eu segui influenciadores digitais que davam conselhos sobre isso. E o como fazer, você não vai saber se você não pesquisar. Então, é sempre nesse sentido. Né? Presença digital, cuidado com a imagem, cuidado com o que fala, não crie inimigo, não vai em ponto polêmico, salvo se isso for para gerar uma audiência, para você vender algum produto ou você ser candidato a alguma coisa. No meu caso, hoje, eu uso muito a presença digital. Então eu sempre estou dando entrevistas, em podcasts, me posicionando com cuidado de som e imagem, com a paleta de cores adequada. Né? Você vai encontrar todas essas informações se você seguir pessoas como a Caçadora de Sucesso, né? E seguir as pessoas que dão conselhos, mas que estão melhor do que você, viu? Porque se você seguir pessoas que estão pior do que você não vai sair do canto. Constatadamente, gente, nós somos o resultado das 5 pessoas que convivemos. Isso. Então, se você admira alguém, tenta entender, na verdade, uma coisa, o que foi que ele fez para chegar aonde ele chegou. Então, quando você consegue enxergar isso, você tem que traçar suas metas, né? Você tem um objetivo, você tem que traçar as metas e ter uma disciplina para poder conseguir galgar aquele lugar no espaço, aquele lugar no mundo que você tem como propósito, né? E realmente, olha só, gente, a dica maravilhosa que o Cristiano Carrilho nos deu agora. Ele fala que para se manter fazendo sucesso, a gente tem que se reinventar. A gente está sempre procurando aprender algo novo. Na verdade, você vai saber, né, o quão grande é alguém quando você escuta essa pessoa dizer que está sempre em busca de conhecimento. E essa pessoa, ela realmente gosta e ela vai querer te escutar. Porque, assim, aprender e ensinar são coisas que independem da idade, sabe? Então, todo mundo tem algo a aprender e algo a ensinar. E são as mentes mais sábias, sabe, do mundo inteiro, de toda a história, que dizem: eu só sei que nada sei. Cristiano, muito obrigada, né? Essa entrevista foi incrível. Eu tenho certeza, sabe, que você que é desembargador, você que é advogado, que assiste essa entrevista com o Cristiano Carrilho, você encontra realmente um colega muito preparado para defender as questões que te indignam e lutar junto com vocês,
sabe? Para que realmente se tenha uma advocacia mais acessível, sabe? Para que na realidade se tenha um desembargador acessível lutando realmente pela sociedade. Cristiano, a gente sabe, né? Eu tenho como uma grandeza enorme, sabe? Duas coisas, e eu acho que essas duas coisas são exatamente as duas únicas coisas que todo mundo tem certeza na vida, certo? A primeira é que um dia a gente vai morrer. A segunda certeza, gente, é não saber quando. Você sabe que um dia vai, mas não sabe quando. Isso é de uma beleza incrível, porque nos remete a algo emergencial. Viva, aproveite. Se Deus te desse, né, a oportunidade, né, Cristiano, de saber, né, que daqui a 100 anos Ele vai te chamar para estar lá na casa do Pai. E dissesse assim, Cristiano, você não traz nada, você só traz o que você fez de bom para a humanidade, né? Todas as suas boas ações, certo? Isso você vai trazer. Mas eu vou te dar uma oportunidade, Cristiano. Você vai poder deixar uma mala. Para quem você deixaria essa mala e o que você colocaria dentro? Eu deixaria uma mala para os familiares de autistas. E nessa mala eu deixaria compaixão, amor e serenidade. Porque a gente tem acompanhado muitos colegas que têm tido uma luta enorme. Hoje existe um elevado índice de pessoas com autismo e os estudos apontam que a população mundial vai ter um enorme percentual de autistas. Então eu deixaria uma mala de compaixão, serenidade e paz para que essas pessoas consigam forças para lidar com essa situação. Porque o Tribunal de Justiça, ele não vai, enquanto não tiver um modelo de gestão com uma vara específica para atendimento dessas pautas, as crianças vão continuar sofrendo, os pais vão continuar sofrendo. Então, gente, um momento de reflexão muito bonito, né? E é, na verdade, uma arma que vocês, advogados, hoje têm nas mãos. Na hora de escolher, né, um candidato a uma vaga de desembargador, saber, na verdade, se esse candidato ele está preparado para essa vaga e, na verdade, quais são as bandeiras que ele levanta. Eu sei que, na verdade, é algo inevitável, né? Você não escolhe ser pais, ser irmãos de autistas. É algo que pode acontecer em qualquer família, desde pessoas menos favorecidas financeiramente até outras mais favorecidas. Pessoas inteligentíssimas ou desprovidas de inteligência, né? Pessoas realmente muito bem preparadas ou não preparadas, é algo que realmente ninguém pode prever. Mas nesse momento a gente tem a oportunidade, sabe, de usar essa arma em prol dessas pessoas, para que a gente consiga mudar essa realidade. Que Deus te abençoe com o teu propósito, sabe? Amém. Eu não costumo me emocionar aqui, gente, mas assim, o Cristiano, ele tem um propósito tão firme, sabe? Que eu tenho certeza que esse propósito não é seu, Cristiano. Você é só um instrumento de Deus, sabe? E você, emposto dessa caneta, como desembargador, tenho certeza absoluta que você vai ajudar muita gente, muitos autistas, muitos pais, muitas mães deficientes. Tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar e vai honrar com você a sua vitória. Te desejo, sabe, uma grandiosa vitória que não será só tua, mas será de todos aqueles que lutam pela causa dos autistas, certo? Muito obrigada por essa entrevista. A Caçadora de Sucesso, o estudo da Caçadora de Sucesso é a sua casa, para que você volte quantas vezes você quiser, certo? E nós vamos estar aqui sempre de portas abertas e realmente com um carinho imenso pelo Cristiano Carrilho. Muito obrigada. Obrigado. Vamos divulgar, gente, agora, produção mete bala aí, vamos dizer aqui as redes sociais do Cristiano Carrilho. Vamos lá, Cristiano. @cristiano.carrilho. Então, gente,
Um beijo no coração de vocês e até a próxima, a Caçadora de Sucesso.